Pessoal, a última técnica que eu quero mostrar de integração numérica nesse curso para vocês é a técnica do trapézio adaptativo. Ela serve mais para ilustrar do que como realmente uma técnica que você vai usar muito, digamos assim. Mas ela é uma técnica bastante interessante pelo seu propósito, que é adaptar o intervalo de integração às necessidades da pessoa que está fazendo a integral para atingir o erro que ela precisa de acordo com as características da função. Então, o usuário quer calcular uma integral, ele precisa atingir um erro, um determinado erro naquela técnica, naquele método, e esse erro precisa ser atingido rápido. Então, ele não pode simplesmente colocar um intervalo de integração minúsculo, porque ele demoraria demais, né? Um h minúsculo, ele demoraria demais para integrar. Ele precisa ser mais eficiente, integrar com maior cuidado, com um intervalo de integração menor, regiões onde a função varia mais e vai ter um erro maior, e onde a função é quase uma constante, o intervalo de integração pode ser maior e ele pode fazer uma integração mais rápida ali, sem prejudicar o erro que ele quer atingir. Essas são as técnicas de integração adaptativa. Na verdade, a ideia delas, né? Existem diversas técnicas aí, de novo, de acordo com os tipos de função, disponibilidade de memória, de processamento, etc. Mas a do trapézio adaptativo, que eu vou mostrar hoje para vocês, é, digamos, a maneira mais simples que a gente pode fazer essa implementação e é bastante interessante, tá? Então vamos dar uma olhadinha nela. Essa integral aqui, essa função, digamos que você queira integrar essa função, o cálculo dessa integral é um problema típico na computação científica. Acontece o tempo todo. Não é normal na computação científica você ter que integrar uma função bem comportadinha como aquela que a gente fez até agora. Aquelas que a gente fez até agora. É normal que a gente tenha uma função como essa daqui, que é uma função que eu quero integrar, digamos, de 1.1 a 1.8, como está aqui no gráfico, né? Que a partir de um certo valor, 1.5, metade dela, ela seja praticamente zero. A integral quase não conta ali naquele trecho. E não só ela é praticamente zero, ela é praticamente constante, né? Então, aqui a gente vê que se a gente ajustasse uma reta daqui até no final e calculasse a integral ali, ia dar um valor minúsculo e muito perto do que realmente é. Eu não preciso me preocupar com a integral ali. Mas essa oscilação aqui no começo é um pesadelo. Imagina que eu pego uma regra do trapézio e integro daqui até aqui. Vai dar um valor totalmente errado. Então, para isso eu preciso de um intervalo de integração bem pequenininho. Eu preciso fatiar muito essa função aqui, né? Opa! Preciso fatiar muito essa função aqui no começo. E lá no final eu preciso fatiar pouco. Se eu tentar usar um espaçamento constante, igual, que é o que a gente tem feito até agora, em todo o intervalo, eu vou precisar fatiar demais. E eu vou ter um custo computacional muito grande, tá? Então, como a gente faz aquele fatiamento da direita, que é um fatiamento esperto, inteligente, de acordo com as propriedades da função? Bom, se eu sei como é a função previamente, o usuário mesmo pode usar uma técnica qualquer, daquelas que a gente usou, integrando por partes. Ele chama a função primeiro para esse trecho, depois para o trecho que está em verde, depois para o trecho que está em amarelo. O próprio usuário faz isso. Não precisa de um algoritmo para fazer isso. A gente tem um problema mais complicado, que é o problema de que eu, a priori, não sei qual é a função f de x, eu não sei qual é esse comportamento da função. Eu quero um algoritmo que mapeie a função para mim. Porque se é para eu já dar a resposta, eu mesmo chamo um Gauss-Legendre para cada pedacinho e está tudo feito, está resolvido, não preciso nem me estressar com outro algoritmo. No caso de eu ter uma função desconhecida, como é que eu faço para criar isso dali? Bom, a gente vai precisar estudar nessa situação o seguinte: como é que o erro eu vou primeiro escolher uma técnica de integração e eu vou precisar estudar o seguinte: como é que o erro dessa técnica varia com o tamanho do espaçamento. E eu vou precisar fazer uma coisa parecida com o que a gente fez na método de Lagrange, que era aproximações sucessivas. Então eu vou calcular a integral, estimar o erro. É suficiente? Não. Eu vou calcular de novo com mais precisão. É suficiente? Ainda não.
De novo, mais precisão. É suficiente? Agora sim. É uma iteração. Eu vou melhorando o resultado. Cada vez que eu preciso melhorar o resultado, eu refino mais a minha malha onde eu vou calcular a integral. É assim que a gente vai fazer. A questão importante aqui é a seguinte: nesse processo de calcular e recalcular, eu quero reaproveitar as contas que eu já fiz. Porque senão, eu mandava calcular logo tudo com uma precisão altíssima, né? Se eu fosse jogar todas as contas anteriores por fora, eu já calculava tudo com uma precisão altíssima. Eu quero reaproveitar, bem parecido com a ideia do Neville. Vamos reaproveitar o que a gente já tem. Mas isso só é possível se o meu algoritmo de integração tem uma especificação para o erro. Se eu sei como o erro evolui, tá? E aí as técnicas de Newton Cotes são muito interessantes nesse ponto. Em particular, a regra do trapézio, que é bem simples de entender, né? O primeiro algoritmo que a gente estudou, bem simples de entender a regra do trapézio e a especificação para o erro na regra do trapézio. Se você for estudar como a regra do trapézio funciona, você vai descobrir o seguinte. Pensa nessas três situações aqui com essas três cores. Primeiro, I é a integral verdadeira, I sem nenhum subíndice. E a integral verdadeira é o resultado exato da integral. I1 é a regra do trapézio para essa função usando só um intervalo para calcular o trapézio. Então está em vermelho. I2 é a regra do trapézio usando dois intervalos. Não é Simpson, tá? Eu não passei uma parábola. Eu fiz uma composição de regra do trapézio. Calculei regra do trapézio aqui, regra do trapézio aqui. Tá? Então eu tenho três valores para a integral. Essa é a verdadeira, essa é a aproximação mais ruim, uma reta só, essa é uma aproximação melhor. Então eu fiz uma melhoria, uma aproximação, né, sucessiva aqui. Claro que eu espero que o erro em I2, comparado com o valor verdadeiro, seja menor do que o erro em I1. Porque em I2 foi feito melhor, né? De maneira geral, I2 vai ter um erro menor que o erro de I1. Existe uma propriedade, se vocês forem estudar a fórmula e entender ela, né? Existe uma propriedade que você pode escrever isso daqui, olha. No limite em que esse h é pequeno, claro, né? Se a função for integral muito grande, a função varia de qualquer jeito, eu não tenho padrão. Mas na medida em que o h tende para zero, a função tende a se aproximar de uma reta, então vale isso daqui. A integral verdadeira menos o I2, ou seja, o erro no I2, o erro verdadeiro no I2, né? Porque é o I2 menos o valor verdadeiro da integral. Então, o erro verdadeiro em I2, em módulo sempre, ele é aproximadamente um terço do erro verdadeiro, do erro entre I2 e I1, do quanto melhorou de I2 para I1, o erro, né? Porque I2 menos I1 vai dar uma diferença. É o erro do erro. Tá? Você pode pensar assim. Então, quanto que o erro melhora, né? Ele é mais ou menos um terço. Isso é um teorema. Você pega lá a fórmula do erro e a regra do trapézio e tal, e você consegue deduzir esse resultado. A gente vai usar essa propriedade, tá? Então, guarda essa propriedade. É um primeiro teorema. Não vou demonstrar ele aqui, não precisa. Temos essa relação. O erro verdadeiro em I2 é aproximadamente o quanto que eu melhorei do passo 1 para o passo 2, uma aproximação sucessiva. Naturalmente, isso daqui não vai ser feito só para uma integral direto de A a B. Eu vou dividir o meu intervalo em vários pedacinhos. Então eu posso pensar em aproximações sucessivas. Primeiro eu calculo a integral para o intervalo HI. Depois eu vou calcular a integral, o I2, né, para uma parte, outra parte, e vou ver quanto que o erro melhora. É isso que a gente está fazendo. Ó. Eu calculo a integral para o intervalo, depois calculo a integral para ele dividido pela metade. Melhorei, sucessivo. Só que eu vou fazer para um pedacinho. O que a gente consegue perceber é o seguinte: se a melhora ao passar do intervalo I, o intervalo onde tem um intervalo inteiro, né, para o intervalo onde eu dividi em dois pedacinhos, I2, né, o subíndice aqui é só porque eu estou pegando um pedacinho aqui, podia ser aqui, 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 tá? O subíndice I. Então, o erro verdadeiro, se ele for menor do que isso daqui, o HI aqui, gente,
ele vai depender da posição onde eu estou. Porque como a minha integral vai ter intervalos adaptativos, o HI pode ser um valor aqui, outro valor lá. Então, H agora não é mais igual. Ele depende da posição onde eu estou. Então, se o erro verdadeiro for menor do que isso, a gente pode mostrar, né, que o erro verdadeiro em toda a integral, não só nesse pedacinho, não tem mais o índice I, o erro verdadeiro em toda a integral vai ser menor que um certo epsilon. Isso é fácil de ver até, porque você vai somar todos os erros. Erro aqui, 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 aqui. Soma todos eles aqui. Quando você somar todos eles aqui, a soma de todos os HIs vai dar B menos A, né? É o tamanho do intervalo. Então vai ficar só o epsilon mesmo, tá? Esse epsilon é a tolerância que o usuário vai passar para o algoritmo. Eu quero atingir essa tolerância. Então a gente faz o seguinte. Para eu atingir a tolerância que o usuário quer, para o meu erro verdadeiro ficar menor que a tolerância, que é o que a gente sempre quer, né? Eu preciso garantir que em cada subintervalo eu tenha essa relação válida. A tolerância é o usuário que dá, é um número que o usuário bota no programa. Eu quero atingir tal tolerância. HI, eu vou determinar quanto que é para aquele intervalo. B menos A é um valor fixo, o usuário deu, eu quero integrar de A até B. Então eu só preciso garantir que a aproximação sucessiva seja boa. Só que tem um problema aqui. Isso aqui é o erro verdadeiro, isso aqui é o valor verdadeiro da integral. E eu não tenho o valor verdadeiro. Se eu tivesse, eu não estava calculando numericamente. Aí entra o outro teorema. Eu não preciso do valor verdadeiro. Eu posso usar quanto que o meu erro melhorou de um passo para outro, de I2 para I1. Porque I1 eu calculo e I2 eu calculo. E eu tenho até aquela questão que eu falei para vocês, a melhora, né, de um passo para outro. Então, ao invés de usar isso, eu uso aquela expressão, aquela fórmula que eu tinha antes. Eu defino que o erro em cada subintervalo vai ser a melhoria, a mudança da integral usando duas divisões ou usando uma divisão só, dividido por 3. Então eu vou pegar a minha integral, a minha função que eu quero integrar ela de A até B. Mas para integrar de A até B, eu vou dividir em vários subintervalos de tamanho, né, inicial aqui, HI. Então, por exemplo, esse subintervalo aqui, né, vale HI. Eu vou calcular primeiro a minha integral direto. Uma regra do trapézio só. Depois, eu vou calcular ela dividindo pela metade, com duas regras do trapézio. Primeiro aqui, depois aqui. Então eu vou ter dois valores de integral. Uma integral onde eu usei um intervalo todo, né? I1, o intervalo I. E uma outra integral, I2, onde eu dividi pela metade. Também na posição I. Com os valores I1 e I2 é muito fácil, porque é a regra do trapézio. F do ponto inicial mais F do ponto final, vezes o tamanho do Hzinho ali, no caso, cada um, dividido por 2. Fácil. No computador, uma moleza. Eu vou com esses dois números, eu vou definir o erro naquele meu subintervalo. Nesse passo, nesse tamanho de H. Então, com esse tamanho de H, o meu erro vai ser a diferença dos dois dividido por 3. Sempre módulo, né? E eu quero que isso daqui seja menor do que esse número aqui. Se esse número que eu encontrei não for menor do que esse daqui é o parâmetro de entrada, né? Epsilon é o erro que o usuário quer, B menos A, o intervalo de integração. Se ele não for menor que esse número aqui, o que eu vou fazer? Eu vou diminuir o meu intervalo, até ficar bom. Então eu vou pegando intervalos cada vez menores. Então, não ficou bom com esse cara aqui, desse tamanho? Diminui. Pega 2. Refaz a conta, calcula tudo, calcula metade de cada um. O erro ficou menor? Não ficou. Diminui, e diminui, e diminui, e diminui. Assim você vai diminuindo onde precisa, e onde não precisa, já ficou bom, eu deixo como está. E assim eu tenho um método adaptativo, que conforme o cálculo do erro, que eu vou fazer a cada passo, para cada intervalinho, a gente vai alcançar um erro total. Porque se eu garantir que o erro em cada intervalinho fique menor do que isso, como eu mostrei para vocês, eu garanto que no intervalo total eu atinjo a tolerância que o usuário queria.
Tá? Então a gente vai fazer o seguinte, vamos começar com um certo H padrão para todo mundo. E vamos no nosso algoritmo olhar cada pedacinho. Eu vou olhar aqui, por exemplo, vou calcular o trapézio para ele todo, depois vou dividir na metade e vou calcular o trapézio somando os dois trechos. Se a diferença atender aquele critério, não preciso dividir mais, já está bom. Se ela não atingir aquele critério, divido mais. E divido. A questão toda é como implementar esse negócio, né? Pode ser um pouco confuso como fazer isso no computador. A lógica eu acho que deu para entender, né? Mas como fazer no computador? Por incrível que pareça, é bem fácil, não é tão fácil quanto os outros algoritmos de integração, mas não é uma coisa escabrosa fazer no computador. A ideia para o computador, para você ter uma ideia de como vai funcionar bem no computador, é pensar numa lista dinâmica. É pensar numa lista de intervalos. Eu tenho vários intervalos, né? Cada trechinho daquele. Cada trechinho daquele é um intervalo. Opa, aqui. Tem uma lista de intervalos. Eu venho no meu programa, eu olho para o primeiro intervalo. Calcula, atingiu o erro? Sim, atingiu o erro. Então você já calculou bem a integral. Guarda o valor da integral. Atingiu o erro? Não. Então eu vou dividir o intervalo pela metade. E aí então na minha lista de intervalos, eu tinha lá, né, vários intervalos na minha lista. Digamos assim, né? Um H0, um H1, um H2, vários intervalos, vários trechos ali. Aqui já atingiu o erro. Beleza, salvei o valor da integral. Então eu tiro ele da minha lista de intervalos, pego o valor da minha integral e atualizo. Jogo o valor da integral na minha variável. Soma na minha variável. Atualizo lá. Esse aqui não atingiu o erro ainda. Está muito grande o H2, ele precisa diminuir. Então a gente vai fazer o seguinte, esse eu tirei. Então quando eu tirei, eu fiquei só com essa lista. Ele saiu, eu já atingi a precisão. Agora, esse aqui não atingiu, o próximo aqui não atingiu. O que eu vou fazer? Eu vou dividir ele em dois intervalos. Então a minha lista vai diminuindo ou aumentando de tamanho. Então eu vou ter um H2, agora um H3. A minha lista é dinâmica. Então eu começo com uma divisão inicial e vou fazendo um laço for. Para cada ponto eu vou refinando até atingir os erros. Então a minha lista pode começar com 10 intervalos, daí eu olho o primeiro, divide, está lá com 20 intervalos, daí começou a atingir o erro. Tira, vai diminuindo, ficou com 9 de novo. E vai aumentando. Tá? Então é uma lista dinâmica. Para isso o Python é muito bom, porque você pode criar uma lista e pode colocar sempre novos números e pode tirar números dessa lista também, tá? Como é que a gente vai implementar? O algoritmo vai ser assim, ó. Começa com uma variável que é o valor da integral. Ela vale 0. Você não integrou nada ainda. Divida o intervalo inicial que o usuário vai passar em n subintervalos. Quanto que é n? Aqui é arbitrário, né? Pelo menos, né, se você quer fazer uma integral bem precisa, esse n aí pelo menos devia ser um 10, né? Se não mais até, tá? Para o computador, 10 subintervalos não é nada, né? Então, divida em n subintervalos. Colocar todos os subintervalos numa lista. Então você vai criar um arquivo, uma lista, uma lista, onde você vai botar todos os subintervalos. Você pode colocar só o começo, não precisa, não o valor do quanto que vale o delta x, né? Você pode botar x0, x, onde que começa cada subintervalo, né? Aí você sabe que na próxima posição vai dar o H já, né? Vai dar o delta, por exemplo. Para cada subintervalo, tire o intervalo da lista. Então eu vou pegar a lista, eu vou olhar o primeiro. Eu já tiro ele. Por quê? Ou ele já vai dar o valor da integral, não vai mais estar na lista, ou ele vai ser subdividido. Então vai ter que entrar como duas novas posições na lista. Então, ou a lista, quando eu vou olhar o primeiro intervalo, a minha próxima lista ou vai ser uma lista menor, ou vai ser uma lista com um intervalo a mais, porque eu subdividi. Então eu já tiro ele da lista. Calcula para aquele subintervalo que eu estou analisando, a regra do trapézio com uma divisão só, com duas divisões, e estima o erro. Isso tudo é uma função, que você mesmo pode escrever, uma função já, que ela vai chamar e já vai dar o resultado do erro. Tá? Então a sua função de integração chama uma outra função que calcula isso ali, né? Você passa um parâmetro, ela faz as contas para você. Se o erro satisfizer o critério, aquele critério lá, incrementa
a sua integral somando o I2, não o I1, que tem uma aproximação pior, né? Soma o I2. Então, beleza, aquele intervalo já deu. Se não atingir o critério do erro, divida pela metade. E tenho 2 novos subintervalos que eu vou adicionar à lista. Ah, eu preciso botar antes ou posso botar depois? Pode botar depois, não tem problema. Você não precisa resolver a integral na ordem, não precisa calcular a integral aqui, 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 aqui. Porque a soma tanto faz a ordem dos fatores. Então, na prática, tanto faz se eu calculo a soma, a integral é uma soma. Se eu calculo aqui, ou no meio, eu preciso é passar por todos eles e não posso repetir nenhum. Mas a ordem dos fatores não altera o resultado da integral. Então você pode jogar lá no final da lista, né? Lá para o final da lista o outro intervalo, os novos 2 intervalos, e parte para o outro. Quando chegar lá no final, de novo, você vai dividir se for preciso, etc. Fica fazendo esse laço aqui, né? Esse laço aqui, ó, para cada subintervalo, enquanto tiver subintervalos na lista. Você vai tirando e colocando. Um momento vai ter que convergir esse processo. Nesse momento, a sua lista vai estar vazia. Aí acabou a sua integral. Você já jogou todos os que convergiram lá na soma, tá? E deu certo a conta. Para você entender o processo, ó, esse daqui seria aquela função que eu mostrei antes, integrada com esse algoritmo, tá? Então eu peguei e fiz o desenho aqui das linhas. Você perceba que tem mais refinamento onde a função varia mais. Onde a função varia menos, é mais perto de uma reta, tem menos refinamento. Claro, a precisão do regra do trapézio depende da segunda derivada. Então, quanto mais varia a função, maior é a segunda derivada, menor o erro. Desculpa, maior o erro ali. Então, eu preciso de mais refinamento. Onde a função é uma reta, quase, eu preciso de menos refinamento, tá? Então, onde ela varia bastante, aqui, ó, nesses picos, tem bastante refinamento, tá? Para dar de exemplo, eu peguei uma integral aqui. Vamos integrar raiz de x de 0 até 100, usando o método da regra do trapézio adaptativo com epsilon igual a 10. Epsilon igual a 10 é bem grande, tá? É só para gente poder testar aqui. Então o que a gente vai fazer? Eu vou dividir aqui em 2 subintervalos para começar. A integral, a raiz de x, né? A função raiz de x é uma função bem comportada, né? Não tem aquelas oscilações ali. A raiz de x, na verdade, é a função x igual a y ao quadrado, né? É como se fosse uma parábola de lado, assim, né? Y igual a raiz de x é igual a função x igual a y ao quadrado. Uma parábola de lado, tá? Essa é a função raiz de x. Eu quero integrar ela de 0 até 100. Como é que a gente vai fazer essa integral? Bom, vou começar com... Como ela é uma função bem comportada, vou dividir só em 2 pedaços primeiro. Aqui e aqui. Então a minha lista de posições iniciais, por exemplo, ela vai ter 0 e 50. Um intervalo vai de 0 a 50, o outro vai de 50 a 100. Por exemplo, isso aí, tá? Eu vou montar uma tabelinha. Cálculo numérico é montar tabelinhas, né? Minha tabelinha tem o A e o B de cada subintervalo. Isso tudo você pode botar em vetores. O A e o B de cada subintervalo. Tem o ponto médio, porque eu preciso dele para fazer o trapézio 2. Aí eu pego com A e B, calculo I1. Com A, M, B, calculo I2. Calculo o erro seguindo aquela fórmula, I2 menos I1 sobre 3, módulo. Comparo, eu faço isso para cada 2 subintervalos. Então veja que o erro nesse primeiro é maior do que o erro do segundo. Ó. No primeiro o erro deu 12,2, no segundo deu 1,04. Então aqui não está muito bom o erro, talvez eu precise melhorar, aqui talvez já esteja bom. De fato, se eu pego o valor do tamanho do intervalo, 50, multiplico pela tolerância que o usuário deu, 10, divido pelo tamanho total, 100, vai dar 5 como um erro a ser atingido para esse subintervalo. Se eu mudar o subintervalo, mudou o valor do erro. O erro que eu deveria atingir era 5. Eu não atingi 5. Significa que eu não vou conseguir atingir a tolerância 10 do usuário com essa primeira integral. Mas na segunda eu já atingi. Eu estou com um erro menor do que o que o usuário quer.
Então, na segunda, tá ok. Cai fora esse intervalo de integração. Esse valor de 2 já conta para minha integral. Guarda no valor da integral 429,985. Então, o que a gente vai fazer é tirar da minha conta esse trecho aqui. Eu vou ficar só com o primeiro trecho agora. Só que o primeiro trecho não tá legal, né? O erro tá grande, por isso que eu fiquei com ele. Então eu vou dividir o primeiro trecho na metade de novo. E vou repetir o procedimento. Então vai ser de 0 a 25, 25 a 50, calcula todas essas coisas. A segunda parte, de novo, atingiu, é porque a função tende a ficar plana lá, né? Então ela tende a ser fácil de calcular a integral. Aqui ela sobe mais rápido, então ela varia mais rápido. Não atingiu, eu vou dividir de novo aqui. Aí eu vou refazer as contas até eu convergir, tá? Não é sempre que a gente vai tirando de trás para frente. Como você viu ali naquele caso, antes, né? Aquela função que oscila, pode ser bem diferente, tá? Mas o algoritmo é esse. Você vai olhar para cada intervalo e ver se ele sai ou se ele fica dividido por 2, tá? É esse procedimento. Se ele sai, atualiza o valor da integral. No final, vai dar esse valor aqui, tá? Então a gente usou a integral com intervalos adaptativos, né? Ficou esse pedação, esse, tá? E aí eu atingi a solução que eu queria. E eu consegui um valor bem bom de integral com poucos passos. Caso contrário, eu iria dividir tudo com esse h pequenininho. Aí ia ficar um monte de h's pequenininhos aqui atrás, onde não dá muito erro na integral. Não precisa disso ali atrás, tá? Então essas técnicas de intervalos adaptativos são muito legais e elas são muito utilizadas em computação numérica. Normalmente a gente não vai usar uma regra do trapézio, a gente vai usar um outro algoritmo para fazer essa conta. Aí no caso de um outro algoritmo, a lógica é a mesma, tá? Se for um Simpson, é a mesma lógica. O que vai mudar é isso daqui, ó. Como vai ser um outro algoritmo de integração, a relação entre o erro verdadeiro e o erro com aproximação sucessiva muda. Muda aqui, isso daqui, tá? Mas isso daqui não vai mudar. Então o que vai mudar é a maneira como eu estimo o erro nessa nova regra. É só isso que muda, em geral, tá? Claro, sempre dá para fazer as coisas de uma maneira mais esperta e tal, mas o raciocínio geral é esse daí. Então eu deixo essa recomendação para vocês implementarem esse algoritmo e testarem ele com essa função que está passo a passo aqui, ó. Então você pode ir imprimindo passo a passo da sua conta para ver se dá certo, se dá esse resultado aí. Tá joia? Fica essa orientação para vocês. Um abraço.